Você está satisfeito com o que você tem? Ou você sofre com o que você não tem? No vídeo de hoje, eu vou trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Eu sou o João Wilkinson, psicólogo, terapeuta há quase 20 anos, faço diversos trabalhos também envolvendo grupos e convido você para ficar comigo aqui até o final, beleza? Eu observo muitas pessoas sofrendo hoje em dia com o que elas não têm. E o curioso é que muitas vezes essas coisas que elas não têm, elas não precisam ter. Não é o tipo de coisa que realmente faz falta na vida delas. São coisas que podem trazer mais conforto? São. Agora, até que ponto a gente precisa, às vezes, adoecer por causa disso? Se endividar por causa disso? Brigar por causa disso? Quando eu já tenho o essencial. A ideia até para esse vídeo aqui veio de uma frase de um livro. Eu vou colar aqui o nome do livro. O livro é Company of One. Não existe tradução, tá? Que seria, em português, seria empresa, organização de uma pessoa só. E tem uma frase lá muito interessante, que é a seguinte: algumas vezes o suficiente ou menos que isso é tudo o que precisamos. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes eu mesmo não fico ansioso, preocupado e sofro também por coisas que talvez eu não precise tanto, ou se eu vier a ter, aquilo vai ser um problema e não uma solução, e não algo que me relaxa, que me gera prazer apenas, né? A frase é, mais uma vez, algumas vezes o suficiente ou menos que isso é tudo o que precisamos. O que é o suficiente? Que isso é uma reflexão importantíssima também, né? Será que nós nos contentamos com o que nós temos? Qual é a medida aí do suficiente ou não? Muitas vezes na minha clínica as pessoas chegam com problemas financeiros. E o problema financeiro nem sempre é porque está faltando dinheiro. Na maioria das vezes, o problema é porque elas estão com uma visão, com uma ideia de que falta dinheiro, mas para coisas que elas mesmas sabem que são coisas desnecessárias. Ou coisas que não precisariam ser daquele valor. Não tem problema nenhum você querer ter uma coisa boa, né? Você querer ter dinheiro. A questão não é essa. A questão é é o valor real que a gente dá para determinada coisa e por que nós estamos adquirindo aquilo ou sofrendo por aquilo. As redes sociais, elas trouxeram para nós uma facilidade de observar, fofocar, ver a vida das outras pessoas, porque elas estão expondo, é lógico, que muitas vezes interfere muito nesse desejo que eu tenho de algo. Na inveja, né? Um dos 7 pecados capitais. A inveja como sendo um problema já antigo, digamos assim, do ser humano. Ou seja, eu desejar algo de outra pessoa, algo que eu não tenho ainda. E aí quando eu vejo que aquela outra pessoa tem, aí vai ficar um pouco a discussão, né? Mas a inveja então tem a ver com eu não tenho e aquela pessoa também não pode ter, né? Eu quero que ela não tenha. Mas aqui a gente vai ficar nessa primeira opção. Algo que a pessoa tem, eu não tenho e eu sofro por aquilo. Por que será que eu sofro? É aquela história, né? Quando muitas vezes eu só vejo um pedaço do que aquilo proporciona para a pessoa. Eu não vejo os problemas por trás daquilo. Então, por exemplo, a gente às vezes, uma vez, um caso real também, eu atendendo uma pessoa e ele queria muito ter um carro. E ele conseguiu comprar um determinado carro. E aí, ele falou assim, João, eu fiquei 2 anos com o carro, nem sei se chegou 2 anos, mas assim, eu fiquei com o carro por pouco tempo e depois do primeiro ano que eu vi o custo de manutenção dele, eu deixei de lado esse sonho. Coisa que ele não tinha assim feito exatamente as contas para saber quanto que sairia poder sustentar um carro daquele.
que já era um carro extremamente luxuoso, era uma Mercedes na época. Então, assim, tem algum problema a pessoa querer ter um carro, né, um determinado carro? Não tem problema nenhum. Mas a gente não pode fazer determinados movimentos por impulsividade, né, que nós não estamos seguros para aquilo, ou que pode gerar um prejuízo futuro. Porque será que é isso que vai trazer a paz para mim? É isso que vai trazer uma vida tranquila para mim? Quando a gente deseja, muitas vezes, parabéns para alguém, né, que fez aniversário. Então, sucesso, né, saúde. Aí as pessoas falam assim, nossa, saúde é o que importa, né? Saúde realmente é o mais importante, mas na prática a gente às vezes esquece disso, fica mais preocupado com outras, né, com outras conquistas. Nada contra, mais uma vez, a gente conquistar as coisas e materiais, inclusive, que tragam conforto para nós e para nossa família. Mas ter essa baliza do que realmente eu preciso ou não. Será que eu sou uma pessoa contente? O que é uma pessoa contente? Que a gente associa a uma pessoa alegre, né? É a pessoa que está, se a gente pega a origem da palavra contente, é a pessoa que está contida nos seus desejos. Ou seja, ela tem uma satisfação com aquilo que ela tem agora. Com os seus desejos, ou seja, com aquilo que ela gostaria de ter e agora ela tem, ou com o que ela tem agora e ela reconhece assim, nossa, tá, eu estou contente porque eu tenho isso aqui. Não quer dizer que ela não seja ambiciosa de querer ter mais. Nós precisamos ser ambiciosos, isso é um movimento do ser humano para conquistar as coisas. Mas ela não sofre enquanto ela não tem. Ela está satisfeita com aquilo naquele momento. Então eu estava até pensando, são muitos estímulos. Quando eu falei das redes sociais agora, é isso. A gente acaba entrando muito na vida da outra pessoa, num recorte de uma vida que não é só aquilo, é um recorte muito pequeno da vida da pessoa e a gente é bombardeado com essas imagens, com essas informações e com essa suposta alegria constante, que não é verdade. Porque é lógico, né? A gente só posta, as coisas que nós postamos são as coisas boas. E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Não estou falando que tem que ser, a gente tem que ficar vendo sofrimento, né? Mas a gente não pode esquecer que aquilo ali é algo que a pessoa resolveu me mostrar, que aquilo ali não é a totalidade da vida da pessoa e que principalmente eu não posso ficar me comparando com aquela pessoa. Eu até estava pensando, eu fiz umas anotações aqui. Quais são as coisas que muitas vezes são colocadas para nós e isso é muito automático? Ou seja, a gente acaba acreditando que precisa daquilo. E com certeza tem outras, vocês coloquem aqui nos comentários, né? Dinheiro. Então parece que a gente precisa ter mais dinheiro ou precisa ter muito dinheiro. Quando eu falei ainda agora de ambição, é uma diferença que eu vou fazer aqui entre ambição e ganância. A ambição é isso que me move a ter mais e é importantíssimo. Eu tenho que querer melhorar como ser humano em todas as áreas da minha vida. Então é importante sim eu querer ter mais dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro vai me proporcionar coisas. O uso que eu vou dar para ele é outra história. Mas é importante que eu movimente, porque eu dando um uso positivo para isso, eu vou melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família, melhorar a vida de outras pessoas. Que eu vou poder ajudar, que eu vou poder empregar, se eu for um empresário, né, que tem um negócio. E isso é maravilhoso. Então, a gente acaba observando isso, muitas vezes esse estímulo para ter mais dinheiro, a ambição, né, que eu estava falando. Então a gente tem a ambição, me perdi aqui um pouco, a ambição é a ganância. A ganância é o quê? É quando eu quero mais por querer. Eu só quero mais porque eu quero expandir, eu me perco nessa expansão, tanto de coisas materiais, quanto uma expansão, por exemplo, de crescimento. Então eu quero uma casa maior, ou eu quero saber mais, e a pessoa faz um monte de curso que ela nem vê, ela nem assiste direito, e ela nem usa aquilo depois. Estudar é ótimo, é muito bom, né? Mas eu tenho que estar consciente disso, porque senão eu viro um acumulador, né? Então eu posso virar um acumulador de coisas materiais, um acumulador de coisas mais subjetivas, de conhecimento,
eu não uso isso. Então, a ambição ela tem um objetivo e eu preciso ter isso para me expandir, para crescer, para melhorar. A ganância, muitas vezes eu me perco. E aí eu acabo passando por cima de pessoas, mentindo, manipulando. Então, a ambição a gente tem que ter. Tudo isso vai trazer mais dinheiro, que foi um dos pontos que eu levantei aqui, né? Isso que é colocado para a gente, que a gente precisa de mais. Mas eu tenho que ficar muito atento para pensar assim, realmente, se eu alcançar esse patamar financeiro, X, que consequência isso vai ter na minha vida? Porque a gente só pensa no lado bom, né? Além dos impostos que a gente vai ter que pagar mais, né? Quais são as outras consequências? Será que eu estou disposto a pagar pelas outras preocupações que ter mais dinheiro pode me trazer? Beleza, se você estiver disposto, está ótimo. A questão só é essa, né? Não ser no automático. Isso que começa a ser ruim. Mas a gente, uma outra situação que muitas vezes é colocado para nós é que nós não só precisamos, como nós podemos. Como se todo mundo pudesse ter muito dinheiro. Todo mundo pudesse ser rico. É só você tentar, é só você fazer, é só você trabalhar enquanto os outros dormem. E aí são frases ridículas, né, que a gente ouve por aí, que tem um cunho assim um pouco motivacional e que no fundo isso manipula e acaba enganando as pessoas. É isso que acontece. E isso é feito de uma maneira com muita habilidade muitas vezes. Então a gente tem que ter muito cuidado com alguns discursos, achando que a gente pode tudo. Nós não podemos tudo. Existe um limite para cada pessoa. Quando a gente desrespeita esse limite, a gente sofre, a gente fica doente, a gente briga. E aí a questão é, será que eu preciso de tudo isso? Ou, beleza, eu vou tentar, mas a partir de um certo ponto, eu não vou sofrer por causa daquilo, eu vou esperar um pouco as coisas acontecerem. Pelo menos é isso que eu observo que traz mais saúde emocional para as pessoas, mais paz para as pessoas. Então, tem um discurso que roda que é esse. Então, assim, se fulano conseguiu, você também consegue. Por N motivos, talvez você não consiga. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Cada um tem uma história, cada um tem um aprendizado, cada um vai passar por uma coisa na vida. Então, cabe a você decidir. Você vai ficar numa rigidez muitas vezes e até numa teimosia, sofrendo por uma coisa que não é o seu caminho, a vida não está abrindo as portas para você, a gente tem que tentar. Mas quantas vezes eu vou insistir? Porque o que eu observo são pessoas deprimidas que acabam sofrendo por algo que não é tão relevante assim e por algo que disseram que elas poderiam alcançar. E assim, calma, isso não, muitas vezes não traz a saúde, né? Isso não traz um crescimento pessoal. E vocês já devem ter percebido que, ou com vocês ou com alguém próximo a vocês, que aquela porta que não se abriu naquele momento, lá na frente você vai falar, nossa, ainda bem. Você agradece que aquela porta não se abriu. Por quê? Porque ela ia gerar um problema para você. Mas existe esse discurso do dinheiro que a gente estava falando, né? Que tem que ter, tem que ter. E assim, calma. Uma outra coisa que também é colocada como algo quase que imposto que a gente precisa ter, como se não fosse o suficiente, e esse é um ponto bem, não vou dizer polêmico, mas bem atual, é o quê? A beleza. Um ideal de beleza. Então, as pessoas precisam ser de uma determinada maneira, né? Ter um padrão de corpo, de cabelo. Olha só, se eu fosse ter padrão de cabelo, como é que ia ser, né? Pior que tem jeito, né? Pra tudo tem jeito, mas eu optei por ficar assim, que pra mim tá ótimo. Então, assim, padrão de cabelo, padrão de beleza, de corpo, né? De peso. E aí as pessoas vão fazendo uso de coisas que não tem ainda nenhuma comprovação a meio, né, a médio prazo, a longo prazo, qual é o efeito que aquilo vai ter. Então, muito cuidado. Por quê?
que ideal é esse, né? Que imagem é essa que não é suficiente para mim? Que também se aplica àquela frase, né? Algumas vezes o suficiente ou menos que isso é tudo que nós precisamos. Então por que eu não posso envelhecer de uma determinada maneira? Por que a gente precisa muitas vezes de um excesso de procedimentos estéticos, homens e mulheres, daí não importa. E eu não tenho nada contra isso, no sentido de que assim, se a pessoa está se sentindo bem com aquilo, né, está consciente do que ela está fazendo, tá ótimo. Se aquilo não está endividando ela, maravilha. Se ela buscou um profissional, uma profissional de confiança para fazer um determinado acompanhamento, tá ótimo. Só que muitas vezes as pessoas vão se embolando nisso. Atendo muita gente assim também, com uma questão forte de imagem. A pessoa se vê de um jeito diferente de como os outros veem ela. E muitas vezes o jeito que ela mesma vê é pior. É muito pior. Tem uma distorção aí. E isso precisa ser trabalhado. Então as pessoas se endividam muitas vezes com esse tipo de comportamento. E aí é muito importante essa calma. O que é suficiente para mim? Eu não fazer as coisas no automático, me perguntar, para que eu estou fazendo isso? O que está me movendo a fazer isso? Porque senão vai ser algo feito no automático, algo feito de uma maneira impulsiva, uma roda que vai gerando sofrimento que eu não sei a hora de parar. Eu não sei a hora de parar, é difícil isso. A gente precisa estar muito, muito claro dos nossos objetivos e de onde a gente quer chegar. Porque as pessoas vão fazendo transformações e aquilo vai mexendo com elas. E aí quando tem alguma coisa que sai um pouco do lugar ou não está como elas imaginavam que seria ou que estaria, elas já precisam buscar uma outra coisa novamente, um outro procedimento. Mais uma vez, se você estiver consciente disso, né, do porquê você está fazendo e de que isso vai chegar num limite, porque tudo tem um limite. E aí ninguém gosta de limite. Natural, faz parte do ser humano, a gente não gosta de limite. Mas muitas vezes ele é necessário, ou melhor, ele vai ser necessário em algum momento. E eu preciso estar preparado para isso. Da mesma maneira que a gente está falando do dinheiro ainda agora. Também existe um limite. Quantas pessoas se arrependem que chegam no final da vida e falam, né? Nossa, queria ter passado mais tempo com minha família. Queria ter visto, eu já ouvi muito isso também. Queria ter visto meu filho crescer, minha filha crescer mais. Não é fácil, claro, a gente precisa trabalhar. Mas será que não tem algumas escolhas para serem feitas que vão ajudar a gente a não esperar chegar no final da vida e se arrepender disso? E aproveitar agora, o momento de agora, e viver bem agora de forma equilibrada? Então, esse é um assunto que rende, mas eu não quero aumentar muito, expandir muito o vídeo, quero deixar ele nessa faixa mais ou menos de 20 minutos, mas recapitulando, a reflexão é essa: o que é suficiente para mim? Como é que eu me contentar com aquilo? Estou com meus desejos satisfeitos? Vou buscar um novo patamar. Se eu alcançar, ótimo. Mas se eu não alcançar, será que o que eu tenho não está bom? Não estou fazendo aqui um discurso de que todo mundo tem que... Não é um discurso contra o consumismo, tá? Não é mesmo. Eu gosto de comprar. A questão não é essa, né? A questão aqui é o que a gente precisa e não precisa. O quanto eu sofro por isso. O quanto isso vira uma doença. Isso vira um sintoma. O quanto a gente se endivida por causa disso. O quanto tem algo por trás, ou seja, um desejo por trás, uma frustração por trás, um vazio, uma falta, que é o que está lá, que é a força motriz para eu buscar, então, tantas coisas externas. Quando eu deveria olhar um pouco mais para dentro, dar uma pausa, para. Outro dia uma cliente minha estava falando, nossa, eu ganhei uma sandália de uma loja. A sandália custava, acho que em torno de R$400. Para o padrão dela, ela falou, eu não compraria uma sandália dessa nesse momento, mas eu ganhei. Só que a sandália não ficou boa em mim, eu fui trocar. Foi trocar na loja. Ela estava precisando de uma bolsa.
Só que ela, da mesma maneira que ela não queria ou não podia naquele momento gastar R$ 400 numa sandália, tem bolsas bem mais caras, como sandálias bem mais caras que R$ 400, né? Mas ela falou assim, não, mas aí eu tava precisando de uma bolsa, mas aí não tinha a bolsa que eu queria nesse valor, tinha uma outra um pouco mais cara. Eu resolvi comprar. Ela foi para trocar algo que ela ganhou, que ela não ia gastar nem aquele valor. E ela resolveu trocar por uma bolsa que foi R$ 1.250, se eu não me engano, mais caro, além dos 400 da sandália que ela ganhou. Então são coisas assim que a gente tem que parar e falar, peraí, não tem problema nenhum você comprar desde que você possa comprar. Mas ela já não queria, ela já estava atenta a isso. Aí depois que ela comprou, ela falou assim, caramba, e agora, né? Agora ela vai se privar de outras coisas, porque ela tem um compromisso lá de pagar a bolsa. Não quer dizer que ela não vai aproveitar a compra que ela fez, mas é a gente olhar para dentro um pouco. Essa é a mensagem que eu queria que ficasse aqui. Olhar um pouco para dentro, olhar para para isso que é colocado nas redes sociais a todo momento, viagens, objetos de consumo, um padrão, né, um padrão estético. Você tem que estar em paz com você. Não vai ser buscando só fora que isso vai mudar. Porque senão não tem fim. É um buraco que não tem fim. Se você percebe, inclusive, que sofre com isso, e se você acha que faz sentido o que eu falei aqui, comenta aqui pode botar aqui nos comentários, me diz o que você acha, se você passa por isso. E se você percebe também que está muito no automático e já nem sabe muito bem por que está fazendo as coisas, está só naquele modo básico de funcionamento, fala comigo. Eu te falo como eu trabalho, que eu posso te ajudar. A gente se vê na próxima.